e 12. E devenciando que coloca o feedback, aqui. Vamos ler aqui Salmo de número 112. Quem comprou pode dizer amém. Amém. Eu quero que você, irmão Gustavo, pega uma coisa para mim. Essa aqui está aqui de domingo. Porque na hora que eu chego aqui, eu fico tossindo aqui na igreja. E me varando para orar por mim. Bem-aventurado é aquele que teme o Senhor e tem grande prazer nos seus mandamentos. É que todos leiam comigo. Salmo 112. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e tem grande prazer nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra. A geração do justo será abençoada. Na sua casa há prosperidade e riquezas, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce a luz nas trevas, e ele é bondoso, compassivo e justo. E quem leu comigo diz: amém. Observe o versículo de número 2. Versículo de número 2. No texto que nós lemos diz: a sua descendência será o quê? Poderosa na terra. E a geração do justo será abençoada. Na sua casa há prosperidade e riquezas, e a sua justiça permanece para sempre. Amém. Podemos aceitar. Irmãos, eu trago aqui hoje para a nossa meditação algo que Deus colocou no meu coração. Peço aos irmãos que não durmam, pois nós vamos desenrolar isso aqui no Salmo 112. No Salmo 112, irmãos, não há de forma escrita, nós não podemos afirmar aqui quem foi o seu escritor. O salmista escreveu com muita profundidade. Sabemos que os salmos são cânticos, já explicamos isso aqui por várias vezes. Salmista é compositor da música e salmodiador é o cantor da música. Então hoje nós estamos aqui na posição de salmodiador. Vamos interpretar esta música, a qual foi escrita pelo salmista, e muito bem colocada. Observe que o salmista está dizendo que bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor, porque teme o Senhor e tem grande prazer nos seus mandamentos. Bem-aventurado é aquele que teme o Senhor e tem grande prazer nos seus mandamentos. No Salmo de número 1, o salmista diz: bem-aventurado o varão. Só muda aqui o que teme o Senhor para o varão que teme ao Senhor. Bem-aventurado o varão que teme ao Senhor. Aqui, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Aí o salmista no versículo 2 ele diz: a sua descendência será poderosa na terra, e a geração do justo será abençoada. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre.
Ao justo nasce a luz nas trevas, e ele é bondoso, compassivo e justo. Eu escrevi aqui, irmãos, hoje como tema, ou a temática para o nosso estudo de hoje, é o segredo da prosperidade. Os irmãos sabem que eu não sou muito aqui que está falando sobre em teoria de prosperidade. Há quem diga, há quem igrejas que vivem isso e só prega isso. Prosperidade. Prosperidade, como ser próspero. Há outras igrejas que vão negando a teoria da prosperidade e trazendo uma mensagem que ela não vem de Deus. Porque Deus não nos criou para ser mendigo. Deus não nos criou, ou nós não servimos um Deus para sermos miseráveis. Nós não servimos, porque isso não faria sentido diante do Deus que nós servimos. Por quê, pastor? Porque o Deus que nós servimos, Ele é poderoso, Ele é dono da prata, Ele é dono do ouro. E por que para o servir nós precisamos ser mendigos? Mas eu fico observando, irmãos, aqui na igreja, no contexto geral dos cristãos dos últimos dias, nós temos vivido uma decadência financeira muito grande na vida dos irmãos. Irmãos que lutam, trabalham, correm e não conquistam. Se você prestar atenção nesse culto hoje, Deus colocou a palavra no meu coração, eu não tive dúvida. Quando eu fui ler esse texto, ou quando eu fui caçar uma coisa para trazer para vocês hoje, eu orei a Deus e disse: Deus, me dá uma palavra para a tua igreja. Abri a Bíblia e achei isso aqui. Por que seríamos filhos de um Deus tão grande, tão poderoso, tão rico, e viveríamos mendigando pão, necessidade, enfermidade, tudo que é mais e ruim sobre a vida do justo? Ah, pastor, mas ele está na prova. Por que só prova? Por que está na prova? Por que ele não é abençoado? Por que razão? Mas serve a Deus? É crente? É verdadeiramente crente na pessoa bendita de Jesus? Eu estava estudando um pouco isso aqui, irmãos, e eu entendi que aquele que se propõe a ser justo diante de Deus não pode, em hipótese alguma, viver uma vida miserável. Aquele que se entrega a Deus de corpo e alma e espírito, de maneira nenhuma ele viverá uma vida de miséria. Vocês estão ouvindo o que eu estou dizendo? Eu estou afirmando para você biblicamente que o justo na pessoa bendita de Cristo, nosso Salvador, ele não pode viver uma vida miserável, porque é o contrário do que Deus tem para a vida dele e dela. Mas pastor, por que eu estou na prova? Conserta-te. Procura onde tu tem errado diante de Deus, porque biblicamente Deus não te chamou para viver uma miséria. O salmista diz: nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigando. Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Escute isso aqui que eu trago para você nesta noite, com muita atenção. No capítulo 12 do livro de Gênesis, e vocês observam isso aqui com muito carinho. No capítulo 12 do livro de Gênesis, no versículo de número de 1 a 3, você vai ver aqui
no versículo de número 1 a 3, capítulo 12, 1 a 3, você vai ver aqui Deus chamando um homem a ser justo. A Bíblia vai dizer aqui que Abraão, ou Abrão ainda como é o seu nome anterior, ele vivia no meio do seu povo, no meio dos seus parentes, da sua parentela. Ele professava a mesma fé, a mesma religião do seu povo. E o dos caldeus era uma cultura pagã, idólatra e mentirosa. Mas o versículo 1 diz: o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Versículo 2. Aí Deus diz assim: primeiro Deus está chamando o homem à justiça. O homem todo torto, no meio da idolatria, Deus está chamando para viver a sua justiça. Aí Deus diz primeiro: vem cá, rapaz, obedece aquilo que eu tenho para você. Porque se tu obedecer aquilo que eu tenho para você, se tu for justo diante daquilo que eu tenho para você, versículo 2: e far-te-ei uma grande nação. Aí Deus já está dando uma promessa de bênção. De ti fará uma grande nação. Começará tu e tua mulher, e farão uma grande nação. Bênção de multiplicação familiar. Abraão não tinha nenhum filho. Depois ele veio descobrir que nem poderia ter, porque a sua esposa era estéril. Abençoar-te-ei e engrandecerei o teu. O Senhor está dizendo: eu vou te fazer famoso. Eu vou te fazer famoso. O teu nome será grande. Escuta isso aqui, crente. O teu nome será grande. E engrandecerei o teu nome. E tu serás uma bênção. Bênção ou maldição? Bênção ou maldição? Quem está dizendo aqui que vai fazer dele uma bênção? Jesus. Versículo 3: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra em ti serão benditas. A bênção não é só para Abraão, ou ela estende a você? Deus está dizendo: a bênção é para a tua casa, a bênção é para a tua família. Eu vou fazer de ti uma grande nação. Aquele que te abençoar, eu vou também te abençoar. Mas aquele que te amaldiçoar, eu vou cuidar em amaldiçoar. E em ti serão benditas todas as nações da terra. A bênção, ela é multiplicativa. Deus está dizendo aqui, chamando um homem para ser justo e fiel. Abraão, o próprio Deus testifica dele como o pai da fé, homem íntegro e reto diante do Senhor. O segredo da prosperidade aqui, irmãos, olha para o irmão do teu lado e diga: é ser justo diante de Deus. Fala de novo. O segredo para você próspero é ser justo e reto diante de Deus. Você entendeu o que eu disse aqui, crente? Você entendeu o que eu disse aqui? Não há quem se proponha a ser justo e reto diante de Deus para viver uma vida de miséria. Pastor, mas por que eu estou vivendo? Aí você já entendeu. Aí você já entendeu. Você precisa dar uma repaginada na tua vida e colocar-se com justiça
diante do Deus que te chamou, que te escolheu e que te fez promessa de bênção e não de maldição. Deus te fez promessa de quê? De bênção. Vamos ver. É muita coisa. Vamos ver. No versículo 4 do capítulo 12, Abraão escutou toda a história do Senhor chamando ele. E no versículo 4 está aqui o segredo da bênção de Abraão. Olha aqui. Quem que diz aí? Vamos ler, igreja. Lê para mim. 1, 2, 3. Assim partiu Abraão, diante de Só isso. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha. Ele negou? Ele teimou? Ele obedeceu? Está aí o primeiro segredo para ser abençoado por Deus. Obediência ao chamado do Senhor. Obediência. Sai da tua terra, do meio dos teus parentes, da casa do teu pai, e vai para um lugar. Aonde é, Senhor? Não, eu vou te mostrar depois. Não tem endereço, não tem rota. Se fosse qualquer um que não, eu que vou para onde? Sem direção. Eu sou casado, tenho um sobrinho que me acompanha, eu vou para lugar nenhum? Não, senhor. Se o senhor me der uma orientação para onde eu vou, eu posso até pensar. Eu estava em Amarante do Maranhão, quando eu fui tirado daquela igreja e transferido para uma outra cidade chamada São Pedro da Água Branca, divisa do Maranhão com o estado do Pará. E de repente, alguém me liga e diz: pastor, segura um pouco a tua saída, porque o pastor de São Pedro da Água Branca não quer sair da igreja, porque tem um problema lá, um problema com o pai, e não pode. A gente vai ter que fazer uma nova transferência para poder te encaixar. Eu digo: beleza, eu vou tirar uma semaninha de folga na casa do meu irmão, e enquanto a conversão, uma semana se tornou em 2. Quando foi 2 semanas, a minha mulher disse: gente, onde é que nós vamos? Não sei ainda. 2 semanas, e é muito tempo. Digo na conversa: para onde é que eu vou? Porque aí o pastor não quis ir, aí o padre, a diretora precisa se reunir, não conseguiu se reunir ainda, e eu vou ficar aqui na casa dos outros. Para onde era que o pastor ia? São Félix, no Tocantins. Não, eu vou para lá. Mas tu vai mesmo? E por que não? Outro isso: rapaz, mas tu vai mesmo? Quando saiu a notícia na convenção que eu estava vindo para São Félix, um monte de pastor: ei, tu vai mesmo? Eu disse: esse lugar é muito ruim. Porque estando em cautela comigo para mim mesmo, meu Deus, agora Eliane, o negócio lá é feio, porque um tanto de pastor me ligando, perguntando se eu vou mesmo. Mas agora já tinha falado, nós temos que ir mesmo. Nós fiquemos lá 3 meses e vamos embora. Mas nós vamos. Pastor, me manda uma foto de São Félix, dessa cidade aí. Ele me mandou da prefeitura. Vem aqui. Ele disse: vai, lá tem pelo menos prefeitura. Um lugar que desconhecido. Mas Deus mandou, a gente obedece. Vai para um lugar que eu te mostrarei. Agora a bênção é para aqueles que obedecem a voz de Deus, o comando de Deus. E no versículo 4 isso é nítido, quando o texto diz: e Abraão, assim partiu Abraão como o Senhor lhe tinha. Do jeito que Deus mandou, Abraão fez. Olha para o irmão do lado e diga: o segredo da tua prosperidade é a obediência a Deus. Irmão, fala com graça, porque eu não estou brincando aqui hoje.
próspero, quer deixar de ser mendigo, obedeça a voz do teu Senhor. Aleluia. Aí eu vejo aqui, no capítulo 5, Deus tem um destino para Abraão. Veja aí o versículo 5, capítulo não, versículo. E tomou Abraão a Sarai sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as almas que eles tinham que lhe acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã. Deus queria que ele chegasse aqui, ó. Canaã. Aonde é a terra? Canaã. Você sabe o significado de Canaã para os nossos crentes de hoje? Terra prometida. Canaã é terra prometida. Os céus é a Canaã dos salvos. Você está caminhando para ir para onde, irmã Lírica? Para Canaã celestial. Essa que Deus tinha para Abraão era aqui na terra, lá em Israel. A terra que Deus tinha destinado a este povo era Canaã. Deus só não tinha falado ainda. E Abraão começa a andar por esta terra. Ele passa em Harã. Porque nesta caminhada nossa para Canaã, irmãos, tudo isso aqui, nós temos vários desafios. Em Harã, Abraão está passando aqui uma necessidade. A Bíblia diz que a terra das peregrinações está tendo um período de fome nela. Aí eu te pergunto, Abraão passou fome? A terra tinha fome. A terra tinha problema. Abraão passou fome? Não está na Bíblia. A Bíblia diz que Abraão se levanta e diz: eu vou ali no Egito. O Egito para nós significa o mundo. O mundo. Por que eu trago isso? Porque se refletirmos no nosso natural daquilo que estamos vivendo hoje, nós estamos vivendo no Egito, que é o nosso mundo. Egito tem escravidão. No mundo tem escravidão? Pecado, sexo, droga, bebedice, imundice e tantas outras mortandades. Escravidão. Viciados. O Egito tem fome. No mundo tem fome? Tristeza, dor, amargura, choro, pranto, enfermidade. Tudo que do Egito nós temos no mundo. Mas aqui tem um crente temente a Deus no meio do mundo, no meio do Egito, caminhando em direção ao objetivo que Deus ordenara: chegar à terra prometida. Quem aqui está caminhando pelo Egito deste mundo em prol de chegar à terra prometida além de mim? Não diga passamos por luta, passamos por prova, passamos por dificuldade nessa caminhada. Porque, irmão, tem um Harã para cada um aqui. Mas quem disse que o justo vai ser miserável mesmo vivendo no mundo? Deus te prometeu miséria no mundo? Ele te prometeu te prosperar. E em ti serão benditas todas as nações da terra. Deus quer que você viva o melhor desta terra. O melhor desta terra. E sabe por que tu não está vivendo o melhor desta terra? Porque tu ainda não te colocaste na posição de homem justo, íntegro e sincero diante do Deus Todo-Poderoso. Ou se eu pedir para tu fazer uma reflexão sobre a tua vida, tu vai me dizer que é perfeito. Abraão vai para o Egito. Aí eu fico observando aqui, irmãos, no dia que Abraão entra no Egito e no dia que ele sai do Egito. Veja capítulo 12, versículo 10. Abraão está lá no Egito, andando em direção ao propósito de Deus, em obediência à vontade de Deus.
capítulo 12, versículo 10. E havia fome naquela terra. E desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali, por quanto a fome era grande. Versículo de número 10. Aí ele foi para o Egito. O Evangelho de João, capítulo 17, versículo 14. João escreve dizendo: nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós estamos no mundo, mas nós não somos daqui. Por quê? Porque nós somos cidadãos dos céus. Nós estamos aqui de forma provisória. Daqui a pouco Jesus volta para arrebatar o seu povo, os seus escolhidos. Mas enquanto estivermos aqui, irmãos, nós temos que desfrutar as bênçãos de Deus manifestadas sobre as nossas vidas. E a ordenança de Deus manifestada sobre as nossas vidas é de bênção para mim e para você. Aleluia! Para mim e para você. Pode estar dando fome na terra, pode estar dando tempestade na terra, pode estar dando pandemia na terra, pode estar faltando isso, faltando aquilo, faltando B, faltando C. Mas escuta, você é justo, você é temente, você guarda a lei do Senhor no teu coração, você vive ela, e por esta razão o Senhor é quem providencia a teu sustento, a tua casa, os teus filhos estarão todos protegidos por causa de você. E você? Vocês estão entendendo isso aqui que eu estou pregando aqui? Dá-lhe a tua palavra, o mundo odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Olha, no capítulo 13 do Gênesis, o versículo 1 e 2, Abraão passa uma pequena temporada no Egito, e agora ele está saindo do Egito. Aí cá vai dizer: mas pastor, Abraão foi para o Egito, e aí a vida dele se desgraçou. Negativo. A Bíblia diz que Abraão entrou no Egito e saiu de lá riquíssimo, poderoso, porque ele era justo e Deus estava promovendo o seu cuidado, Deus estava promovendo o seu nome, era Deus que estava zelando por ele. Por onde quer que tu andares, crente, aonde quer que tu plante a planta do teu pé, se tu permanecer justo e fiel a Deus, Ele é quem te abençoa. Glória a Deus. Veja aí para mim, lê para mim vocês o que aconteceu quando ele saiu. 1, 2, 3. Subiu, pois, Abraão do Egito para o lado do sul, ele e sua mulher, e tudo que tinha com ele, e Ló. E era Abraão muito rico em carne, em prata, em ouro. Era pobre Abraão? Era pobre Abraão? Rico em gado, fazendeiro. Rico em dinheiro, ouro e prata. Abraão era rico, porque Deus o abençoava. Estamos diante aqui, irmãos, do pai da fé. Aí nós vemos aqui o chamado de Deus primeiro para esse chefe de família. Mais tarde ele se torna pai. Mais tarde ele se torna pai. Ah, mas meus filhos não querem viver a mesma dispensação que Deus tem para mim. Vão viver nem que seja de forma obrigatória. Pode até não chegar na Canaã, mas é herdeiro. E herdeiro participa da mesma bênção. E o Senhor diz: em ti serão benditas todas as nações da terra. Eu vou te abençoar. Eu vou abençoar a tua descendência. Eu vou fazer ela crescer. Mais tarde nasce um filho dele. Como é o nome do filho? Isaac.
Isaac era como? Como é que você sabe? Veja o Gênesis 26. Gênesis 26. Vamos ver se o Isaac está pobre. 26, 12. Lê para mim, igreja. 1, 2, 3. Semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor abençoava. 13. E engrandeceu-se o homem, e enriquecendo-se, até que se tornou muito poderoso. E tinha, Não, só o 13. Não, melhor, 14, vai. e tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas, e muita gente lhe servia, de maneira que os filisteus o invejavam. Amém. Segura aí, segura aí. Volta para o 13. E engrandeceu-se o homem, e ia enriquecendo-se, até que se tornou. Quem disse que o chamado de Deus para a tua vida é para você pobre, irmão? Qual é o segredo? Ouvi, qual é o segredo? Ser justo diante de Deus. O que o salmista disse aqui no Salmo 112? Bem-aventurado aquele que teme o e tem grande prazer nos seus. O que é ter prazer nos mandamentos, irmãos? É obedecer a palavra de Deus. Ter prazer em viver para Deus. Obediência a este livro, a este mandamento, para tu poder viver as bênçãos de Deus para a tua vida. Glória a Deus. Enriquecendo-se, até que se tornou muito poderoso. É filho de Abraão, mas é o seu Isaac. Ô irmãos, Deus tem essa bênção para a tua vida. Deus tem essa bênção para ti. Começa a sonhar isso no teu coração e colocar diante de Deus e dizer: eu quero ser poderoso aqui, Senhor. Eu tenho a missão aqui, Senhor. Eu quero viver o melhor de ti para a minha vida aqui neste lugar. Faça o meu nome grande. Eu vou te obedecer e tu cuida de mim. Há uma promessa aqui. Oh, glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 22. Veja o que diz o 22. Lê para mim, igreja. Partiu dali e cavou outro poço, e não profira. Toda a igreja, irmão. Vamos ler toda a igreja. 1, 2, 3. E cavou outro poço, e não confiaram sobre ele. Por isso chamou o Rehobote, e disse: porque agora nos agradou o Senhor, e crescemos nesta terra. Observe. Lá no capítulo, versículo de número 13, diz: e semeou Isaac naquela terra. Aqui, olha para o irmão do teu lado e diga: Deus não abençoa preguiçoso. Fala com graça. Deus não abençoa preguiçoso. Para tu colher, tu tem que plantar. Isaac era temente a Deus, tinha a promessa de Deus, tinha a herança de Deus, mas o texto diz: quando chegou na terra, ele semeou. E aí, Senhor, eu estou semeando. E o texto diz: e Deus abençoou a sua semente e ele colheu 100 por 1. Vai crescendo, vai crescendo. 100 por 1. Tem hora, irmã de vida, tem hora, irmã de vida, que Deus fecha as portas para nós para abrir uma maior. E muitas das vezes a gente fica entendendo, mas se fingindo que não está entendendo. E às vezes fala assim: talvez é Deus que não quer, pastor. Aí eu vou por aqui mesmo. Às vezes Deus fecha aquilo que nós queremos ou achamos que é o melhor para nós, para dizer: e rapaz, eu tenho algo maior para ti. Semeia na terra, planta
Isaac vai ficando tão rico, tão enriquecido, que quando ele chega, a terra passa de novo por uma perrengue de fome como a do seu pai. Ele não foi para o Egito, foi para uma cidade dos filisteus. E quando ele chega na cidade dos filisteus, a terra passava por fome. Isaac passou fome? Abençoadíssimo por Deus. Aí o texto diz que Isaac começa a cavar poços. E ele cava um poço, porque ele era abençoado. Quando ele cavou o poço, água cristalina. Aí veio os filisteus e disse: esse poço é nosso. Tomou dele. Não vejo um texto na Bíblia dizendo que Isaac pegou a arma, chamou o funcionário: vamos lutar, vamos brigar. É de vocês? Então vou cavar outro. O mesmo Deus que me abençoou aqui vai me abençoar ali. Fique para vocês. Foi para frente, cavou outro. Lá vem os filisteus: toma o poço dele. Vocês querem? Eu estou na terra de vocês mesmo, não tem jeito. Mas meu rebanho não vai passar sede, nem meus homens, porque eu estou abençoado por Deus. Vou cavar outro. Até que cavou o terceiro poço e não replicaram mais com ele. Sabe por quê, irmão? Porque o justo não anda fazendo picuinha. O justo não anda fazendo confusão. A partir do momento que tu deixa de viver a vida de um justo para viver a vida de picuinha, de confusão, de barulhento, de fuxiqueiro, de fofoqueiro, tu deixa de ser justo diante de Deus e de ser beneficiário das bênçãos de Abraão sobre a tua vida. Entenda uma coisa: persevere na palavra, vivendo ela dia e noite. Deixa de confusão, alimente diariamente desta palavra e viva ela integralmente, sendo justo e fiel, e tu vai colher as bênçãos de Deus para a tua vida. Aleluia! Aleluia! Tem justiça de Deus aqui. Isaac era o que? Filho. Jacó era o que? Neto. Jacó era neto. Jacó saiu, irmãos, da casa do seu pai Isaac, mandado embora pelo seu pai e sua mãe. Por quê? Porque tinha uma ameaça de morte do seu irmão Esaú. Vai, meu filho, vai para a casa do tio teu, irmão da tua mãe. Vai para lá e fique lá até que Esaú se acalme, senão ele vai te matar. Esaú levou herança? Melhor, Isaac levou herança? Isaac levou dinheiro? Isaac levou gado? Isaac foi só com a roupinha do corpo. O texto diz que nem travesseiro ele tinha, porque chegou em Betel, ele pegou uma pedra e fez de travesseiro. Aí dormiu com a cabeça nessa pedra. Mas era crente. Herdei do Isaac, tanto da herança física quanto da herança espiritual de Deus, da vida de Abraão. A tua descendência, a tua posteridade, eu vou abençoar. Aí ele faz de noite sonha, e aí no amanhece o dia, derrama um óleo sobre a pedra que colocou como travesseiro e diz: aqui não é outro lugar senão a casa de Deus e a porta. Nunca a bênção é para os seus descendentes. Entenda uma coisa: Esaú não quis o presente, ele não tem demais, eu não preciso disso. Eu tenho. Vamos terminar aqui, irmãos. Jacó era o que? Neto. José era o que? Bisneto. Bisneto do dono da bênção lá, do compromisso da bênção. Capítulo 39 do Gênesis, versículo 2, 3. Deus abençoou o bisneto? Deus abençoou o bisneto? 39. Tem uma lista aí assim, para adiantar para mim. Né?
30 e... E o Senhor estava com José, e foi homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Ó, José estava vendido aqui para o Potifar como escravo, vendido pelos seus irmãos. Escravo no Egito, por onde seu bisavô passou, mas como escravo, trabalhando para o seu dono. O texto está dizendo, e o Senhor estava e foi, melhor, volta, é o 2 mesmo? E o Senhor estava com José, e foi homem, 2, e foi homem próspero. Próspero. Veja o 3. Toda igreja. Quem era próspero aqui era Potifar, Maria José. E o Senhor estava com. Por que era a prosperidade dele? Porque o Senhor estava com ele. Sabe por que José era próspero? Porque o Senhor estava com ele. O Senhor está contigo, irmão? Ei, o Senhor está contigo? Glória a Deus. Tu estás com o Senhor? Em obediência a Ele, podemos rascunhar isso aqui? Se tiver obediência a Deus, irmãos, tem prosperidade, porque é uma ordenança. Sabe o Salmo 133? O versículo número 4 diz, o Salmo 133 diz, versículo diz, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, é como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arã, é como o orvalho de Hermon. Aí no versículo 4 ele diz, porque ali o Senhor ordena a bênção para sempre. Aquele que teme ao Senhor, irmão, e anda nos seus caminhos, há uma ordenança. O Salmo 1 diz, é como árvore plantada na beira de ribeiros de água. Sabe o que significa uma árvore plantada com as suas raízes sobre as águas? Não precisa do Iaguá não, Demi. Ela tem alimento na hora certa, no momento próprio, aí na estação própria. A Bíblia diz, as folhas não caem. Pode vir verão, as folhas permanecem, porque são frondosas, que têm alimento. E o seu fruto, na estação própria, ela está produzindo o seu fruto, porque é Deus quem cuida. É assim que Deus compara o justo. É como uma árvore de frutos, é como uma árvore sombrosa, é como uma árvore de folha frondosa, verde, que tem alimento. Eu vou terminar aqui para vocês. Eu tenho 1 minuto, mas eu termino aqui. Quem quer ir embora, diga amém. Só um todos. Versículo 23. 23. Lê para mim, igreja. Toda a igreja, irmãos. 1, 2, 3. E o carcereiro morto não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo que fazia o Senhor prosperava. O mundo do José teve uma reviravolta danada, né? José foi vendido pelos seus irmãos, chegou no Egito, foi escravo de Potifar, assediado pela mulher de Potifar. E ele disse, não, eu sou justo. Qual foi o pecado de José? Ô mulher, você é muito bonita, viu? Aos meus olhos você é muito linda, mas você é mulher do meu Senhor. E não bastasse isso, eu devo integridade diante do meu Senhor, o Deus do meu bisavô, o Deus do meu avô, o Deus de meu pai. Então eu não posso ter caso contigo nenhum. Aí ela arma. O texto diz que ela vivia perseguindo, está na Bíblia. E quando um dia ela prende José num quarto e manda armar para ele, chama o marido, e quando o marido está chegando, alguém chama, ela pega e se joga em cima de José, rasga a roupa dela e diz, meu marido, estava me incendiando. Aí o próprio marido, que foi tão abençoado através de José, pegou e mandou jogar José numa prisão. Ah, pastor, aí acabou a história do José.
Abraão foi rico, Isaac foi rico, Jacó foi rico, mas o José não. Foi prisioneiro. O Egito do José, o mundo do José foi muito cruel com ele. É que você se engana. Estamos vendo aí que diz, até na prisão ele foi abençoado, porque o Senhor era. Sabe quem tinha a chave do cárcere de José? Ele mesmo, andava na cintura dele. Ele era um prisioneiro que tinha a chave do próprio cárcere. Ele era quem prendia os outros, ele era quem dominava os outros, porque Deus estava o abençoando. Oi, irmão, entenda o que eu estou te falando hoje, pelo amor de Deus. Coloque isso dentro do teu coração, dentro da tua alma. E saia daqui hoje transformado, regenerado pela vida. Mas não vai jogar fora aquilo que Deus te dá. Tu tem que semear, tu tem que plantar, tu tem que acordar cedo, tu tem que pedir para Deus, tu tem que fazer negócio bom, tu tem que ter controle financeiro, mental, espiritual, e Deus vai te abençoar. Glória a Deus por isso. Aleluia. Aí você pensa, aí o texto vai dizer que Deus muda a história de José e ele se torna governador do Egito. Depois José vai escrever dizendo: ao Deus que é santo, justo e que tanto me prosperou na terra. E José também testifica: Deus me prosperou, enriqueci. Enriqueci. Aí tem tantos irmãos, tem tantos homens que prosperaram aqui que não dá tempo não de falar aqui, não dá tempo, ler a história deles aqui. Mas observa uma coisa. A receita para sermos prósperos, Moisés nos dá. Deuteronômio capítulo de número 29, versículo 9. Depois Moisés vai nos dar aqui a receita. Deus está falando com Moisés, e Moisés está lendo isso aqui para o povo e dizendo: olha, Deus quer prosperar vocês, mas para a prosperidade de Deus chegar na vida de vocês, é preciso que vocês vivam isso aqui. E a receita: olha para o irmão do teu lado que está dormindo e diga: acorda aí, irmão, eu vou te dar a receita para você ser próspero. Diga para ele, Deuteronômio 29, versículo 9. Deuteronômio 29, versículo 9. Vamos ler toda a igreja, irmão, toda a igreja. 1, 2, 3. Guardai todas as palavras desta aliança e cumpri-as para que vocês desempenhem quanto os leigos fizerem. Pronto. Fala para o teu irmão qual é a receita para ser próspero. Qual é, irmão? Qual é? Guardar a palavra desta aliança. Qual é a palavra da aliança, irmãos? É o que está contido aqui na Bíblia Sagrada. Se tu guardar essa palavra, tu serás próspero e abençoado na terra que Deus te dá. Amém? Olha Deus falando com Josué. Deus dando a receita para Josué. Capítulo 1, versículo 8. Diz para o irmão aí, ó a receita para Josué. Ai, Jesus. Capítulo 1, versículo 8. Vamos ler toda a igreja. Não se afaste da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme quanto deles vai ti, porque não farás será o caminho e será bem-sucedido. Vocês entenderam o que é que eu mastigo isso aqui? Não aparte esta palavra da tua boca. Ao invés de estar em porta de bar, fazendo fofoca, confusão, esteja no teu quarto, trancadinho, meditando nela, guardando ela, protegendo ela, porque se assim tu fizer, o Senhor te fará prosperar o teu caminho e tu serás bem sucedido. Diga
28, versículo 13. Mas antes de eu terminar, melhor, coloca para mim Malaquias capítulo 3. Lê para mim, igreja. Roubará o homem a meu Deus, todavia vos me roubais. E dizeis que de honra nos dias do Senhor. Das ofertas. Versículo 9. Como avançando sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Versículo 10. Trazei todos os dias na casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que haja lugar. 11. Por causa de vós, repreenderei o devorador, e ele não esconderá o fundo da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Olha para mim aqui. Há uma ordenança para nós como igreja, cumprir de Deus. E quando nós deixamos de cumprir isso, nós nos tornamos devedor a Deus, essa obediência e essa fidelidade. E quando eu falo isso aqui, irmãos, eu não estou falando para você trazer dinheiro para a igreja, para mim não. Porque eu sou próspero. Eu sou abençoado. Eu cheguei aqui no Jalapão, vai fazer 10 anos. Eu já construí um patrimônio aqui no Jalapão. E talvez se você for melhor, construir com dinheiro meu. Não só o dinheiro que você trouxe aqui na igreja durante esses 10 anos. E ver se ele dá de construir patrimônio. Tudo na minha vida não acontece por acaso. Acontece porque Deus está na minha vida, me abençoando. Eu sou herdeiro dessa promessa. É para fazer algo para o Senhor? Eu sou o primeiro. Você está pensando que eu pego dinheiro de igreja para dar para a igreja? Eu pego o meu. Eu quero participar da primeira oferta. E eu faço questão que a minha, mesmo que não seja maior, mas seja uma boa oferta. Porque na maneira que nós abençoamos a obra de Deus, Ele nos. Se eu vou semear a semente, se tu bota uma semente, vai dar 100 grãos, né? Do irmão dele. Se só em 100 por 1 dá 100. Mas se eu semear 100, então, irmãos, não entenda isso aqui como algo que eu estou trazendo para você. Eu estou tentando te passar uma mensagem aqui de prosperidade para a tua vida. O segredo é esse: ser justo, temente e fiel à palavra deste livro. E Deus está dizendo: tragam. Aí quando você é justo, temente a Deus, versículo 11. Oh, minha filha, você tirou. Versículo 11. Ele diz: e por causa de vós repreenderei o devorador. A tua vida no campo não será estéril. Quando tu, irmão, se propõe a ser fiel a Deus, a primeira coisa que Deus começa a repreender na tua vida é o devorador, que vai te desgastando, que vai te consumindo. Planta milho, não dá espiga. O que dá, a comica come, a lagarta come tudo. Planta feijão, não enche. Falta chuva, vem a praga, come tudo. Por causa de vós, a tua vida no campo não será estéril. Cria vaca, morre quase tudo no verão, atola, come mato, mortífero, mata, morre. Entra ano e sai ano e tu não percebe que há um devorador na tua vida. E tu está sendo próximo? Está sendo próximo? Está satisfeito com a prosperidade? Versículo 12. Aí ele está dizendo, o Senhor está dizendo: e todas as nações vos chamarão de... Não ouvi. Todas as nações te chamarão de bem, porque sereis uma
na terra deleitosa, diz o Senhor tu. Jesus está dizendo aqui, irmão, quem vai olhar para ti vai dizer, nossa, quem foi o Davi, quem é ele hoje? Que cabo abençoado. Alguém olha para mim e diz, pastor ladrão. Tá, ele vem dizer que homem abençoado por Deus. Mas ele tem que levantar e semear a semente. Levanta cedo, até hoje. Levanta cedo, dorme tarde. Mas não semeando a semente. Lembra daí quando ele dizia, o bispo Márcio botar o primeiro tijolo? Que quando botar o primeiro tijolo sai o último da casa. Quando ele botar o primeiro, que ele começar a ver as paredes levantadas, vai nascer no coração o desejo de terminar. Lembra que eu falava isso? Saiu, glória a Deus. Saiu, glória a Deus. Todas as famílias vão olhar e dizer, mas como o Márcio está diferente do dia que chegou aqui. Esse dia pagava aluguel, hoje tem casa própria. Esse dia estava andando de pé, hoje está andando de carrão aí. Oh, glória a Deus. O Fabrício chegou aqui, trabalhando numa oficina emprestada, hoje é dono de oficina. Ainda mora na casa sogra, mas tem um casarão ali que daqui a pouco vai estar lá dentro com a família. Louvado seja o nome do Senhor. É porque Deus está abençoando a sua vida. Seja abençoado por Deus também. Você faz parte dessa herança. E eu termino aqui com um provérbio. Eu termino com um provérbio. Eu esqueço de dizer para ele, irmãos. Fica de pé. Eu termino. Aleluia. Oh, glória a Deus por isso. Aleluia. Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, irmão, provérbio. Eu esqueci o versículo. Provérbio 28:13. Vamos ler toda a igreja. Para não ser eu que ler para você. Lê para mim, vai lá. Não, vamos ler toda a igreja, porque ele é o último, né? Vamos ler todo mundo. É o último. Vamos lá. Não, peraí, esse aí não está lendo. É todo mundo. Vamos lá, toda a igreja. Vamos lá, irmãos. Quem cobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as velhas igrejas alcançará misericórdia. Sabe por que tu deixa de ser abençoado? Porque tem cumprido as tuas transgressões, os teus pecados. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Você pode dizer amém? Deixa eu orar por você. Coloca